Momentos de esclarecimento. Aqui só dá atenção quem busca o conhecimento da palavra, quem está sendo prudente para ouvir e analisar o que ouve e buscar o conhecimento. Aqui nesse canal, aqui nesses vídeos de instruções, você recebe orientação para iluminação do teu entendimento. Aqui você é convidado a pensar, analisar e raciocinar. Aqui você é convidado a ser guiado pela luz de Deus, a palavra, que é lâmpada e luz para guiar os nossos passos, caminhos no conhecimento de Deus, na vida com Deus. Aqui você é chamado para ser abençoado com o conhecimento de Cristo. O objetivo do meu trabalho evangelizador, das instruções que eu levo, o conteúdo das instruções que eu levo, é mostrar Cristo, a verdade de Deus. Eu quero convidar você a analisar comigo aqui algo muito importante que é preciso a gente ser prudente para estar observando. Quantos homens que dizem que são de Deus que estão aí na mídia no nosso país, Brasil? Quantos homens que dizem que são de Deus que estão aí mostrando sabedoria teológica, conhecimento bíblico e trazendo muitas coisas em nome de Deus? Quantos eventos, quantos entretenimentos, quantas atividades religiosas em nome de obra de Deus está sendo feita no nosso país? Vamos falar do nosso país, onde nós temos o acesso ao alcance, onde nós conhecemos, e no mundo também, mas vamos falar do nosso país. Quantos eventos e atrações estão aí fazendo em nome de Deus, dizendo que é Deus, que Deus está operando, que Deus está usando, que Deus está falando? Quantos debates a gente vê nas redes sociais? Quantas pregações bonitas, ensinamentos e informações de conhecimento que o povo está recebendo dentro das igrejas, pelos líderes que se denominam autoridade de Deus para o povo, obreiros, mensageiros, profetas, ungidos, homens de Deus. Quantas pessoas estão aí criando seus grupos, formando seus grupos e conduzindo seus grupos com ensino e instrução que diz que é de Deus. Revelação de Deus, direção de Deus, o caminho para Deus, o meio para Deus. A pergunta que eu faço para você, para trabalhar o seu entendimento, para você raciocinar, pensar e examinar, buscando o conhecimento da palavra, conferindo tudo que está sendo orientado, instruído, formado no seu entendimento, dentro daquilo que o Evangelho mostra. Você analisar tudo isso dentro daquilo que o Evangelho mostra, para você conferir se condiz com o Evangelho. O que você está vivendo, sendo instruído, orientado e ensinado por esses líderes religiosos dentro das igrejas, dentro das religiões. Se confere com o Evangelho todo o ensino e teologia e doutrina que está sendo levada por esses homens nos debates, nas igrejas, nas ruas, na internet, onde tem pessoas pregando uma mensagem que diz que é de Deus. Eu convido você a analisar tudo isso e comparar com o Evangelho, para ver se tudo isso que você ouve aí pelos homens dizendo que é de Deus, confere com aquilo que Cristo ensinou no Evangelho. Por exemplo, eu tenho visto muitos homens aí em debates, né? Aqui na internet, no YouTube. A gente tem visto aí muitos debates de cada homem expondo sua sabedoria teológica, das escrituras, dos textos originais, hebraico, grego e por aí vai. Eu tenho visto aí tantos debates de tantos homens, tantos pregadores aí sendo promovidos
idolatrado, venerado pelo povo dentro das igrejas, como um homem de Deus. Eu tenho visto aí tantos convites de ouvir homens que estão cheios da unção de Deus para entregar decreto de Deus para o povo, para proporcionar cura, milagre e a ação de Deus na vida do povo. Eu tenho visto aí. Agora, quando eu passo a analisar tudo isso que é feito por esses homens, ensinado e orientado, debatido e levado como sabedoria para o povo, quando eu pego tudo isso e confiro com o Evangelho, analiso com o Evangelho, eu não vejo esses homens trabalhando o Evangelho no entendimento do povo. Eu não vejo esses homens levando o povo na direção do Evangelho. Eu não vejo esses homens se expondo, debatendo princípios e valores do Evangelho. O que eu vejo é cada um querendo mostrar o seu conhecimento e defender a sua sabedoria e manter o seu sistema, a sua reputação, o seu perfil de homem de Deus, autoridade de Deus no meio do povo. O que eu vejo é isso. Cada um preocupado com a sua postura, com o seu ministério, com a sua sabedoria, com a sua imagem, com o seu povo, com as suas igrejas. Porque as igrejas são deles. Eles dizem isso. A minha igreja, aqui na minha igreja. Então, meu amigo, sai dessa igreja que é do homem. Vai ser a igreja de Deus, estando em Cristo. Não fica nessa mentira você pensando que é a igreja de Deus, estando na igreja do homem. Você está errando o alvo, está trocando os valores, está desviado da verdade. Sai daí, irmão. Porque na verdade o que eu vejo, irmão, nesses debates, nesses cultos de poder, nessas grandes pregações, sermões moral, sermões intelectual, sermões teológicos, o que eu vejo é esses homens querendo mostrar sua postura, sua autoridade, seu conhecimento, sua sabedoria, querendo promover sua pessoa, seu ministério, irmão. Eu não vejo esses homens em defesa do Evangelho. Eu não vejo esses homens preocupados, se expor, se desgastando pelo Evangelho. O confronto deles é para defender sua linha doutrinária, seu ministério, sua postura, sua posição. Eles não estão preocupados em defender o Evangelho. Porque eu não vejo esses homens preocupados em defender princípios e valores do Evangelho. O que eu vejo é esses homens na sua formalidade, no seu formalismo, nas suas posições, querendo impressionar o povo com conhecimento, querendo manter o povo dentro das igrejas deles, dizendo que eles são a autoridade de Deus, querendo levar para o povo que ele é cheio do poder de Deus, determinando que Deus vai curar, que Deus está revelando, que Deus está usando através deles. A preocupação deles é mostrar-se para o povo. A preocupação dele é manter o povo nos seus ministérios. A preocupação deles é fazer o povo estar submisso, subjugado no domínio e na autoridade deles. A preocupação deles, desses líderes, desses homens que se dizem de Deus, é manter o povo funcionando o ministério deles, sob a autoridade, mantendo o número de discípulos deles, para manter o funcionamento deles, a posição deles, a glória deles, o império deles. Tudo isso só se mantém com a mentira, escravizando o povo lá dentro. Eles não estão preocupados em pregar a verdade de Deus para vocês aí dentro desses ambientes chamados igreja. Porque se eles pregarem, se eles se posicionarem, se esses muitos líderes religiosos que se dizem homem de Deus se colocar na posição que Deus ele quer que o homem esteja, a quem ele vocacionou para pregar com fidelidade exclusivamente a doutrina de Cristo, a mensagem do Evangelho, ensinar o povo a discípulo de Cristo, eles vão perder vocês. Eles não querem perder o domínio, a autoridade e o negócio deles, que são vocês. Eles querem manter vocês sob a autoridade deles, subjugado a eles.
reverenciando a eles, tendo eles como autoridade de Deus para vocês. Se esses homens pregassem a verdade do Evangelho, pura, sem adicionar, sem misturar, sem interferência da interpretação deles, sem falsificar a palavra, vocês não estavam escravizados nesta vida maldita do legalismo religioso. Se esses homens fossem perseverantes na doutrina de Cristo, se eles não prevaricassem e pregassem a doutrina de Cristo, vocês não estavam aí idolatrando e venerando, seguindo esses homens, subjugados por eles, dentro daquilo que eles estabelecem, como se fosse de Deus para vocês, e vocês lá servindo a eles, no estabelecimento deles como se fosse de Deus, com muitas mentiras, casa de Deus, obra de Deus, servir a Deus, adorar a Deus, e tudo mais. Esses homens não estão preocupados em pregar o Evangelho, eles não estão se expondo em defesa do Evangelho. Cada um se expõe para defender suas igrejas, seus ministérios e seus negócios, que são vocês dentro das igrejas. Olha o que Paulo vai fazer aqui. Paulo vai ter uma grande discussão aqui. Paulo vai trabalhar uma situação em defesa do Evangelho. Paulo, ele vai repreender Pedro. Pedro era o ancião de Jerusalém, daqueles que se converteram a Cristo, dos apóstolos que viveram a fé em Cristo e pregaram o Evangelho de Cristo. Pedro era o ancião, considerado por todos os demais. E Paulo vem depois. Mas mesmo assim, Paulo não se deixou subjugar pela autoridade de Pedro, porque Pedro saiu da palavra, Pedro saiu da verdade do Evangelho. E a autoridade para a gente não é nenhum homem, líder, nenhuma pessoa que tenha posição nenhuma no nosso meio. A autoridade para a nossa vida é a palavra, e quem não estiver nela, no Evangelho, é digno de ser repreendido e corrigido. Foi o que Paulo fez, mediante a uma situação que Pedro se distraiu e se deixou desviar, sair do princípio do Evangelho. Vamos ler o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Pois não, amigo? Lá de cá. Eu não vi. É isso aí. Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar aqui, porque é muito bom esse momento de ensino, de instrução. É isso que nós precisamos priorizar na nossa vida, buscar o ensino, receber a instrução, mas da palavra de Deus, irmãos. Devemos estar atentos mais a ouvir, analisar, examinar o que houve. Julgando tudo não é pelo que eu entendo, pela minha crença, pela minha igreja, pelo que ensina o meu pastor. Julgando tudo pela palavra do Senhor, que Jesus ensinou. Se não estiver de acordo com o Evangelho, pode descartar, não é de Deus, irmão. Então Paulo, ele vai repreender Pedro. Por quê? Porque Pedro não estava se colocando na posição do Evangelho. Ele se deixou levar para agradar os judeus. E por um momento Pedro saiu do princípio do Evangelho, apoiando outro conceito que o Evangelho não mostra, só para agradar os judeus que vieram de Jerusalém para um determinado lugar que ele estava aqui, no relato que está na igreja de Gálatas, capítulo 2. Veja o que diz o versículo 14. Vamos ler o 11 para a gente entender. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O texto vai dizer que quando Pedro chega em Antioquia, Paulo estava lá. Mas Paulo repreendeu Pedro na cara. Isso quer dizer, imediato na situação que estava ali. Por que Paulo repreendeu Pedro? Vamos ler o contexto, vamos entender o contexto. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, os judeus, que fazia parte do grupo que estava ali, Tiago,
trabalhando com eles, comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele se retirou e se apartou dos gentios, temendo o que eram da circuncisão. Pedro ainda queria manter a posição da circuncisão da lei. Ele não queria constranger os judeus. E com isso ele saía do evangelho, não estava agradando a Cristo. Isso é muito sério aqui, esse ponto, irmão. Isso é muito sério. Quem quiser se manter nas obras, na posição religiosa, não agrada a Cristo. Não está dentro da vontade e da direção do evangelho. E quem não está dentro da direção do evangelho é um perigo. Não consegue seguir a Cristo se não estiver no evangelho. Se perde. Por isso que Paulo vai repreender Pedro. Porque Pedro se deixou agradar o povo. Ele queria agradar os judeus. Ele estava lá com os gentios que receberam a fé. Oh, aleluia! Vocês em Cristo estão salvos. Mas quando os judeus chegaram, aí Pedro agora não. Eles não são circuncidados. Eu não posso estar junto deles, porque isso não permite a lei. Mas não era para Pedro estar guardando mais a lei, porque Jesus agora cumpriu a lei, e a nossa vida agora de santidade, de fé, de vida com Deus não é guardando lei, é por Cristo, pela fé, como o Evangelho ensina, livre de qualquer ritual, cerimonial, obra, tarefa que a lei pedia, ou qualquer igreja, religião peça. Nós não temos obrigação nenhuma, Deus não pede isso. E aí Paulo vai repreender Pedro na cara por causa desse comportamento de Pedro. Vamos continuar lendo o texto. E se foi retirando, se apartando deles, temendo que os que eram da circuncisão vissem, né? E os outros judeus também se dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Todos eles se deixaram levar por esse comportamento, irmão. Todos eles se colocaram dentro de uma posição, não é? Que queria manter-se uma aparência hipócrita. Porque quando os judeus não tinham chegado ainda, era aquela festa com os gentios. Quando os judeus chegaram, os gentios, eles já ficaram ali, dissimulando, apresentando, fingindo uma coisa que não era com um e nem com o outro. Cuidado, irmão, com a dissimulação. Cuidado com a incerteza, cuidado com a variação. Ou você está firmado no Evangelho de Cristo, ou não tem Deus na tua vida e não tem vida com Deus. Aprenda isso. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 14. Aqui que é importante. É aqui que eu chamo sua atenção. É aqui que eu lhe convido a analisar comigo e a pensar comigo aqui. Entender o que aconteceu aqui e que traz para nós ensino, para que a gente não venha tomar esse comportamento. Olha o que Paulo vai fazer agora no versículo 14. Olha o que está relatado aqui. Mas quando vi que não andavam, todos eles. Rapaz, só Paulo se manteve ali, vigiando para não se deixar desviar do Evangelho. Todos os outros, até Barnabé. O texto vai dizer que até Barnabé, irmão. Olha, isso é muito sério, irmão. Se deixou dissimular. Se deixou levar. Não se manteve posicionado naquilo que o Evangelho nos revela. Porque queria agradar os judeus. Pedro não estava ali. Paulo não estava ali para agradar homens. Por isso que Paulo diz, eu prego não é para agradar homens. Nem judeu, nem grego, nem gentil. Pregar o Evangelho, se manter no Evangelho para agradar a Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então por que tu quer que os gentios guardem as práticas, os rituais, os cerimoniais que a lei pede para os judeus? Tu, sendo judeu, vive como gentio? Tu não está guardando, tu quer que os judeus guardem. Tu não guarda e quer que eles guardem. Nem guardando isso ou deixando de guardar, isso não interfere na nossa vida com Deus mais.
A nossa vida com Deus não depende de eu guardar um culto de igreja, uma vida de igreja, um ritual de igreja, uma ordenança de igreja, trabalho de igreja, obra de igreja, tarefa de igreja, vida maldita de igreja. Porque é maldita, está em maldição. Porque não é isso que o Evangelho pede. Mas o texto vai dizer, eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você leia esse contexto aqui, todinho do livro de Gálatas, para entender qual é o propósito dessa carta aqui ser escrita. O que é que Paulo está orientando e advertindo. Qual a situação que estava aqui. Eu quero que você entenda isso. Eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo vai dizer aqui a Pedro, no versículo, o que está relatado aqui, que Paulo falou, no versículo 14. Eu vou falar e vou mostrar o detalhe aqui para você. Olha o que diz o versículo 14. Mas, quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Não é conforme a doutrina da igreja, das igrejas, do pastor, do padre, do papa. Não é conforme a tradição da igreja. Não é conforme os princípios e valores da igreja. Não é conforme a regra das igrejas. É conforme a verdade do Evangelho. Quando Paulo percebeu que Pedro não estava se posicionando conforme a verdade do Evangelho, é esse princípio que temos que guardar. É essa direção que temos que seguir. Não é princípio nem valor de igreja, de religião, de homem, de coisa alguma, irmão. Quando Paulo percebeu que Pedro não estava se conduzindo bem, nem direitamente, pela verdade do Evangelho, foi aí que Paulo repreendeu Pedro. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 16, irmão. Aqui, irmãos, a gente tem que aprender o que o Evangelho ensina. Isso aqui é o Evangelho sendo colocado como prioridade na vida do cristão, para ele guardar, para manter a vida com Deus. É isso aqui, irmão, que nós temos que crer. Não é nisso que vocês estão guardando e praticando e sendo formado dentro desses ambientes chamados igreja por esses líderes. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16 do capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. As obras da lei é obra de religião que o povo vive fazendo, achando que vai ser salvo por ela, achando que é merecedor de Deus, que é santo, que é santificado, que é justificado, que merece a graça de Deus por causa das obras. Obra da lei, obra de igreja que quer botar o povo a viver como se fosse judeu, tempo da lei. Não é? O povo dentro das igrejas hoje, eles não vivem dentro daquelas normas, regras, cerimônias, ordenança, sacrifício como se fosse na lei, os judeus viviam. O povo hoje quer viver também, como meio de ser de Deus, de justificar, de ter salvação. Estão pregando isso ou não? Mas olha o que Paulo vai dizer aqui. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo agora vai mostrar a Pedro o que é que o Evangelho ensina. Paulo agora vai mostrar a Pedro por onde está a salvação, por onde está a justificação, por onde está a nossa vida com Deus. Não é por guardar a lei, não é por querer apresentar, ser zeloso da lei, ser radical, alienado a viver a lei, ou trabalho, obrigação de igreja dentro de nenhuma igreja. É por Cristo, por fé. Somos salvos, somos de Deus, estamos em Deus, estamos na graça. Não é pela vida religiosa, não é pelo que fazemos dentro de igreja, não é por ritual de igreja, não é por cerimonial de igreja, não é por guardar valores e princípios de igreja. Somos salvos pela fé, porque cremos em Jesus para ser justificado, ser salvo e ser levado a Deus para a aprovação da vida com Ele. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo, irmão. É isso que Paulo falou aqui a Pedro. Porque Pedro se deixou levar. Pedro não se manteve firmemente naquilo que o Evangelho ele nos revela. Chegou um momento que Pedro se dissimulou, se deixou
sair da posição que ele tinha que estar, para buscar agradar o grupo dos judeus da parte de Tiago. O que é que esses homens estão defendendo? É o evangelho? Não. Pode ver os debates, pode ver as pregações, pode ver os eventos. Não leva vocês ao conhecimento do evangelho. Os debates desses homens não é para debater os princípios do evangelho. As pregações desses homens não é para formar em você o conhecimento do evangelho. É um bocado de discurso vã, sabedoria de homem, pregações anátemas, doutrinas de demônios. É muito movimento religioso, atração, entretenimento, como se fosse de Deus, que está tirando você da busca do conhecimento. Vá buscar o conhecimento, vá buscar o conhecimento, busque o conhecimento, mas o conhecimento do evangelho, para você se manter nele, por onde você será salvo. Se não tiver no evangelho, não pode ser salvo. Pedro foi repreendido por Paulo. Não foi porque não estava dentro de igreja. Não foi porque não guardava valores e princípios de igreja. Boa tarde, senhor. Pedro foi repreendido por Paulo. Não foi porque não tomava ceia. Não foi porque não foi batizado. Não foi porque estava de bermuda ou de calção, sem paletó. Pedro foi repreendido por Paulo. Paulo repreendeu Pedro quando viu que Pedro não andava bem nem direitamente pela verdade do evangelho. Esses pastores, esses padres, esses papas, dentro dessas igrejas, precisa ser repreendido porque não estão andando bem nem direitamente pela verdade do evangelho. Não estão ensinando o povo na verdade do evangelho de Cristo. Estão levando o povo a viver um evangelho anátema, a crer no evangelho que não é o de Cristo. Estão prevaricando e não estão perseverando na doutrina de Cristo. Estão pregando para o povo doutrina de demônio, um evangelho anátema, e levando o povo a uma fé em Deus vã, porque não estão corretamente nem verdadeiramente na verdade do evangelho. Agora, quem é que vai repreender esses pastores, esses papas, esses padres? Se o povo está tudo subjugado na autoridade deles. Eis a pergunta, irmão. E é muito bom você parar para pensar. Eu pergunto a você, quem vai repreender o pastor presidente da Assembleia de Deus? Todo mundo é subjugado por ele, idolatrando e venerando esse líder. Quem vai repreender Silas Malafaia? Com aquele jeito agressivo dele, mostrando a autoridade de Deus, que é o soberano de Deus para o povo. Quem vai repreender Edir Macedo? Dentro do ministério dele, que ele é o quem manda lá. Ele é o poderoso chefão. Todo mundo está subjugado a Edir Macedo. Quem vai se submeter a Valdomiro? Quem vai repreender Valdomiro? Quem vai repreender o Papa? Se todo mundo está lá subjugado sobre a autoridade espiritual do Papa, dizendo que ele é o homem de Deus para o povo se submeter. É aí onde eu digo, irmão. É aí onde eu mostro para vocês que a autoridade para a nossa vida não é nenhum líder religioso. Porque o homem é corrupto, é falho, é vulnerável, é temporário. O homem se corrompe, o homem muda. O evangelho é um só. E nós temos que guiar nossa vida com Deus no evangelho, pelo evangelho, que nos leva a estar em Cristo, firmado, guiado na fé em Jesus. O evangelho não leva ninguém a nenhum outro meio, nenhum outro lugar. A ser devoto e praticante, a estar dentro de nenhum ambiente. É a Cristo na sua palavra. Então, é isso que eu quero que você entenda. Não se deixe estar subjugado na autoridade de nenhum líder religioso, dentro de nenhuma igreja. Vá buscar conhecer o evangelho, mas o evangelho de Cristo, aquele que está revelado aqui nas Escrituras, pregado por Jesus e pelos apóstolos, que doutrinou, instruiu a igreja. É a doutrina que devemos seguir. É a doutrina de Cristo que foi pregada pelos apóstolos. Não é a doutrina da igreja A, B, C, do pastor Ciclano, Fulano, Beltrano. Amém? Então, irmãos, o povo não está preocupado aí em defender a verdade e os princípios do evangelho. Cada homem que diz que é de Deus está preocupado com a sua postura, com o seu poder, com a sua posição, com o seu ministério, com a sua autoridade sobre o povo. É isso que eles defendem. Eles estão brigando não é pela verdade do evangelho. Eles estão brigando pelo poder dentro das igrejas. Eles estão brigando pela finança, pela fortuna das igrejas.
Eles estão brigando pelo domínio e autoridade sobre vocês, dentro das igrejas deles, que são o negócio deles. Eles não estão preocupados em se expor pelo evangelho. Pode ver aí a briga dos pastores, um botando o outro na justiça, um ameaçando o outro de morte, um julgando que o outro é de Deus, é do diabo e ele é de Deus. Um dizendo que o outro está por Satanás e ele por Deus. Mas tudo isso é para defender o ministério deles, é para defender a posição deles, é para defender o patrimônio deles, o sistema religioso que eles levantaram usando vocês como negócio que mantém esse patrimônio. Eles não estão se expondo em defesa dos princípios e dos valores do evangelho. Não é isso que vocês estão sendo formados dentro dessas igrejas. Pedro foi repreendido por Paulo, porque Paulo disse: não, Pedro, tu está errado. Não importa se tu é o ancião aqui do povo judeu, dentro aqui do grupo aqui dos judeus. Não importa se tu tem experiência com Jesus, se tu falou com ele. Tu está fora da palavra dele, Pedro. Não vem com história de que Deus está te usando, não. É mentira, porque Deus não vai te usar fora do evangelho, Pedro. Deus não vai te usar para pregar algo que tira o povo do evangelho. É o que esses mentirosos dizem aí. Toque não, que Deus está me usando. Não toque no vaso de Deus. Eu sou o instrumento de Deus. Sabe por que o povo acredita nisso? Porque o povo está preso na mentira, não conhece a verdade e é ignorante. Não quer conhecimento de Deus. Eles querem viver o mundo falso de Deus dentro das igrejas. Para eles é conveniente, satisfatório. Não adianta você dizer: não, Jesus me revelou, Jesus está mandando te entregar. Meu amigo, se tua revelação, se tua mensagem que diz que é de Deus que está mandando entregar, se tua doutrina, se tua vida que diz que é de Deus que está te usando, não tiver dentro da verdade do evangelho, conduzindo o povo para o evangelho, levando para o povo o conhecimento do evangelho, tu não é de Deus não, tu é do diabo. É a palavra que diz. Eu sou guiado pela palavra, eu sou discípulo de Cristo, eu estou na palavra. Eu não sou discípulo de Jesus vivendo dentro de igreja nenhuma. Eu não vivo o cristianismo de igreja, eu vivo em Cristo a mensagem, a palavra dele. A palavra de Deus vai dizer: se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse alguém não tem a Deus. Ah, mas Deus me usa, eu tenho um grande ministério. É do diabo. O teu ministério está no governo das trevas, tirando o povo de Deus. Porque o que tu está pregando para o povo, o que tu está ensinando para o povo, o que tu leva para o povo não é o evangelho. Tu está prevaricando. E quando alguns pregam o evangelho misturado, adicionam coisa, não se mantém fiel ao evangelho, prevaricam, eles pegam outro meio que o evangelho não ensina. E aí o povo é enganado porque acha que está sendo ensinado pelo evangelho. Não, meu pastor diz que Jesus é o Salvador. Ele diz que Jesus é o Salvador, que você tem que estar com tua fé só em Jesus. Mas pelo outro lado, tu está lá com o entendimento de que se não estiver na igreja não é de Jesus, se não for batizado não é salvo, se não der o dízimo não é salvo, se não guardar o sábado não é salvo, se não estiver buscando a Deus na casa de Deus, não é de Deus. É ou não é? Isso não é o evangelho. É aí que entra a astúcia do diabo. Ele usa a palavra para manipular o povo, falsificando o que a palavra está conduzindo e dirigindo o povo. Eles tiram o povo da direção da palavra. O evangelho não ensina nada disso, irmãos, que o povo vive dentro das igrejas de Mórmon. O evangelho não ensina nada disso, que o povo vive dentro das igrejas católicas. O evangelho não ensina nada disso, que o povo é formado, vivendo e praticando, sendo zeloso, devoto, dentro das igrejas evangélicas, dentro do salão do reino dos testemunhos de Jeová, dentro dos centros espíritas. Todas essas doutrinas, desses ensinamentos, desses centros religiosos, é doutrina de demônios. O evangelho não ensina nada disso. Meu irmão, é muito sério, irmão. Eu não estou aqui brincando para ganhar like, nem para ganhar seguidores, não, e nem para ganhar dinheiro, não. Graças a Deus, Deus tem me abençoado e me dado condições de me manter com o meu trabalho que Ele aqui me deu. Eu não vivo fantasia em nome de Deus, não. Eu não vivo fábula em nome de Deus, não. Eu não vivo mentira em nome de Deus, não. Eu vivo a verdade no mundo real de Deus, que é pela palavra, o que ela me ensina, com entendimento nela. Eu não vivo minha vida de igreja, eu não dependo de igreja, eu não dependo de culto de igreja, eu não dependo de ritual de igreja, eu não dependo de líder de igreja para minha vida com Deus ser real.
Eu só dependo do conhecimento dele, na palavra dele, e nela eu está, que é Jesus, Jesus, Jesus. Porém, meu irmão, sai daí que tu não está sendo formado no conhecimento do Evangelho, não, irmão. Tu é mais um escravo da religião. Tu é mais um produto de uma igreja. Tu é mais um negócio dos homens dentro das igrejas. Tu é um discípulo, não é de Cristo. Você acha que é discípulo de Cristo. Mas tanto é que você não é discípulo de Cristo, que você não se denomina de Cristo. Você se denomina da religião que você vive. Logo isso já mostra aqui, ó, no teu entendimento, que tu está apartado de Deus. Porque você que é católico diz, eu sou católico. E vive a fé católica. Você que é evangélico diz, eu sou evangélico. Da igreja tal. Meu pastor presidente é tal. Eu vivo a fé na minha igreja. Sou de Deus na minha igreja. Você não é de Cristo. Cada um se denomina na sua religião. Quem é cristão não pode servir a dois senhores. Não pode estar subjugado a dois reinos. Quem é cristão tem que estar submisso ao senhorio de Cristo, no reino de Deus. O religioso, ele está submisso à autoridade religiosa, eclesiástica dos homens, no reino dos homens dentro das igrejas. Quem é de Cristo não está com a sua vida centralizada, subjugada a nenhum sistema religioso na autoridade dentro da hierarquia de liderança religiosa de homem nenhum. Quem é de Cristo está governado por Cristo, subjugado na palavra de Cristo, com fidelidade a Cristo, consagrando e devotando sua vida, guardando e praticando a palavra de Cristo, vivendo ela na sua vida e no seu viver, com o próximo, aonde estiver, não uma vida centralizada dentro da igreja, escravizado no legalismo religioso, vivendo o evangelho anátema, doutrina de demônios, movimentos vãos dentro de vento de doutrinas. Cuidado, recebe essa instrução. Porque dentro da tua igreja tu nunca vai ter uma luz dessa para iluminar a tua mente. Mas aqui o meu compromisso é com o reino de Deus, pregar a verdade que liberta, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, o evangelho de Cristo Jesus.